E aí, galera da Niche Literária, quem fala é o Bruno de Deus, escritor de suspense, fala aqui de Minas Gerais, e nós estamos para conversar aqui em mais uma leitura coletiva, e dessa vez do livro Download, Os Aplicativos do Terror, do Paulo Rodrigues. Gente, é isso, é aquele esquema assim, cuidado com as telas, meus queridos. Será que você está vendo aqui alguém que é real ou não? Será que você vai ter o seu pé puxado por uma inteligência artificial essa noite ou não? Vamos descobrir. Vamos te atormentar com essas histórias assim sensacionais que, gente do céu, eu fiquei com. Eu fui. Aí a minha cabeça continuou indo depois de alguns contos que eu vou comentar com vocês. Eu falei assim, gente do céu, não. Paulo, por favor, se apresente, fale um pouquinho sobre o livro, sua carreira como escritor pra gente. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Rodrigues, o autor de Download, os aplicativos de terror. Falo aqui do Rio de Janeiro, cidade onde nasci e fui criado. Download é meu primeiro livro publicado. Desde mais jovem eu já escrevia contos, né? Mas eu nunca tinha reunido, né, contos sobre uma mesma temática. E esse foi o meu primeiro livro publicado, ele foi publicado há mais ou menos aí 1 ano e meio. Eu também escrevo, né, também um pouco no gênero de suspense, um pouco no gênero de ficção científica. Esse livro aborda um pouco da ficção científica ao falar da tecnologia. E eu também sou participante de algumas antologias de contos, principalmente no gênero do terror. Perfeito, perfeito. Nós não estamos aqui sozinhos. Afonso, diga aí pra gente seu nome, de onde fala e o gênero que tu curte escrever. Boa noite, meu nome é Afonso Markman, falo aqui do Rio Grande do Sul, sou escritor de terror e suspense, já lancei 2 livros e o meu terceiro livro sai ainda esse ano, vai se chamar Sangue no Quadro Negro e está saindo pela editora Flive. Ih, Bom, eu sou a Gisele Carmona, eu sou aqui de São Paulo, capital, e eu sou escritora de fantasia, e esse ano eu estou arriscando um pouco mais uma fantasia sombria, com Entre Paredes, que já está em pré-venda, inclusive. parêntese aqui rapidinho de que site ficou lindo o site. Eu vou garantir o meu, só tô esperando eu receber meu salário, aí eu vou comprar o meu na pré-venda, porque eu quero receber ele aqui em casa. Mas ficou muito lindo. Eu vou aproveitar e fazer, então, a propaganda, tá? Foi meu marido que fez, beleza? Então, se alguém tiver interessado, meu marido faz. Depois eu vou jogar lá no grupo pra vocês verem, pessoal. Tipo assim, ficou muito bem organizado, muito bonito. Certinho mesmo. Mas aqui voltando. Aqui é tecnologia, gente. É assunto da leitura coletiva de hoje, é tecnologia, vambora. E, gente, ó, pessoal, dessa vez é uma leitura coletiva diferenciada, por quê? Porque não é um conto, não é um romance, é um livro cheio de contos com essa mesma temática, dos aplicativos do terror. Então, a gente vai conversar um pouco sobre cada conto, mas aí no momento que chegar o seu conto favorito, tu fala assim, esse é o meu conto favorito por conta disso, disso, daquilo. Pra gente continuar conversando sobre isso. Eu já tenho até o meu top 3 que eu tô meio surtando ainda, porque esse negócio feio na minha cabeça, eu tô meio assim, gente do céu. Pense novamente nos seus atos, de Deus, mas vambora. Mas, Paulo, antes de começar, de onde é que veio a sua, tipo assim, sua principal inspiração para criar essas histórias? Não são 10 contos, não é? Diferentes, nessa Isso, são 10 mesma contos. temática. Então, esse livro ele começou de uma maneira muito despretensiosa, porque eu não tinha a ideia ainda de fazer 10 contos sobre aplicativos que dão errado e transformam em pesadelo quem os utiliza, né? Eu não pensei nessa ideia inicialmente. Na verdade, começou com um dos contos desse livro, que eu imaginei nem um aplicativo em si, mas imaginei uma fotografia, uma selfie, que é o primeiro conto, é o primeiro conto que abre o livro, conto cujo título é Selfie. Eu imaginei a história, né? Uma selfie dando errado. Um usuário tira uma selfie, aí pensei, ele tirou uma selfie, mas ele vai mexer nessa selfie, ele vai editar essa foto, vai colocar uns penduricalhos ali, algumas coisas assim. E aí, a partir dessa ideia, aí eu percebi, nossa, eu criei um aplicativo para esse conto. Aí eu pensei, se eu fizesse um outro conto com outro aplicativo, que tivesse outra função, outra funcionalidade, né? E aí fui escrevendo, aí fiz parte desse primeiro, fiz o segundo e o terceiro, e aí fui imaginando aplicativos diferentes. Então a ideia, né, ele veio digamos assim, foi do menor para o maior. A ideia, comecei, foi uma ideia pequenininha, eu só queria escrever um conto sobre uma selfie que dá errado. E aí, a partir dessa selfie que dá errado e de um aplicativo que eu inventei para esse conto, que a princípio
Eu nem imaginava assim, aonde que eu vou publicar isso? Apenas escrevi porque a ideia veio na cabeça. E aí eu venho puxando outra ideia, né? Parece aquele trenzinho, né? Um vai puxando, tem a locomotiva e vai puxando os outros. E aí quando eu vi, eu tinha escrito já uns 8 contos com a mesma temática, aplicativos que dão errado. E aí nessa altura do campeonato tava já com a ideia concebida já. Não, eu vou reunir isso aí e vou juntar no livro, né? Levou alguns meses aí que eu tendo as ideias, aquelas ideias pipocando na cabeça assim. Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho 10 pontos, cada um sobre um aplicativo fictício, né? Mas baseado em um aplicativo que a gente utiliza no dia a dia, né? E aí eu falei, ah, não, então agora dá pra juntar e formar um livro com eles. Deixa eu aproveitar esse gancho e já falar também. Foi bem isso que eu senti quando eu comecei a ler o livro. Você vai no primeiro conto, tá suave, né? Só que o negócio vai ficando cada vez mais bizarro conforme você vai seguindo nos contos. Cara, era um negocinho assim meio, né? Ah, tá, tipo, a menina lá virou o uau de repente do nada e coisa e tal. Mas aí, de repente, lá no final, gente, sério, eu me peguei com medo de baixar aplicativos, Paulo, parabéns. Eu comecei a ficar pensando assim, mas meu Deus, será? Porque, gente, vai dando uma tensão, cara. Eu também tenho o meu top ali já escolhido, porque acho que teve umas ideias ali que você fala, caraca, isso é muito bom. E é interessante porque quando eu peguei a história pela primeira vez, faz um tempo que eu já tinha baixado seu livro para ler. E aí eu tinha falado assim, cara, interessante, né? Um tema sobre download, mas eu não imaginava que eram contos. Aí, quando eu comecei a ver, quando veio a leitura coletiva, né, que eu fui ver, falei, nossa, são contos e tem uma quantidade razoável de páginas, né? Interessante isso, não é muito comum, né? E aí você fala, cara, tipo, como será que se dá essa ideia? E funciona muito bem. Cara, funciona muito bem, porque, tipo, realmente, apesar das histórias não se conversarem, elas se amarram, né? E é muito legal, porque você consegue manter o clima durante toda a trajetória, assim, aquela tensãozinha que você vai. Quando você pega mesmo a ideia, você fala. Aí quando vem o próximo aplicativo, você fala, esse eu tenho no meu celular, lascou muito. Ai, meu Deus do céu, é agora. Cara, só o do Uber eu já me traumatizei assim para toda a vida, tá? Eu sei que não é do Uber, mas enfim. Só aquilo de aplicativo de transporte já me traumatizou pro resto da vida e agora, enfim, eu penso 2 vezes antes de pedir, tá bom? Aí, ó, culpa sua. Eu também senti a mesma coisa que a Gi no começo. O primeiro conto tem ali o seu terror, mas também ao mesmo tempo é um pouquinho mais engraçado, talvez, tem o seu humor, assim, mas o negócio vai escalando. Só que ao mesmo tempo eu senti que vários contos, em uma parte ou outra, tem pelo menos um toquezinho de humor. Então tem a gracinha. E no final também de vários contos tem uma parte que é ao mesmo tempo assustadora, mas de certa forma irônica. Fica com medo, dá uma risada, mas é uma risada de medo, sabe? Me lembrou bastante aquela série, tem o Além da Imaginação e o Contos da Cripta. Geralmente no final dos episódios era uma coisa assim, era engraçado de olhar, mas se tu parar pra pensar, se isso acontecesse comigo, não, eu não ia estar rindo. Então é por aí o negócio, eu gostei bastante. Não, gente, tipo, os detalhes, né? Cada capítulo começa com baixando tal aplicativo. Aí já passa aquela sensação. Até no prefácio, né? Fala sobre isso também, fala também que os contos foram organizados do nível crescente, né? De medo. E sim, foi assim mesmo. Parabéns. Então, sobre essa questão do ranking, né? No prefácio eu menciono que eu organizei eles conforme um ranking. E eles não necessariamente foram escritos nessa ordem, tá? Esse ranking, depois que eu tinha os 10 contos prontos, né? Aí eu reli cada um, né? Teve até leitura beta, teve até pessoas que leram assim, deram sua opinião. Olha, eu achei esse aqui pior, esse aqui mais assustador, esse aqui menos. E aí, mas acabou que ficou um ranking, de certa forma, pessoal, do autor, tá? Outras pessoas podem ver esse ranking e pensar assim, não, achei esse aqui mais. O pessoal, vocês mencionaram aí, tem os seus preferidos, os seus top, né? Top 1, top 2, top 3. Aí entra uma questão pessoal. Às vezes, outra pessoa vai olhar esses contos e vai. Se fizesse um ranking do qual é o mais assustador e o menos, né? Aquele que pega mais pesado e o que pega mais leve, a ordem mudaria. Então é um ranking pessoal, aí é o ranking do autor.
mais o leitor fica à vontade também para pensar no seu próprio ranking. Pensar assim, olha, eu acho aquele ali que não tá lá no top do autor, tá no meu top. Às vezes o medo também é uma coisa muito pessoal, né? Isso que atinge de maneira muito pessoal cada pessoa, né? É interessante porque os contos, ao mesmo tempo que sim, tinha os momentos da risada meio assim, meu Deus do céu, risada de desespero, mas tem um lance, é muito engraçado você perceber que no decorrer das histórias, as pessoas de uma forma muito deturpada conseguem o que queriam. Mas é tipo assim, níveis estratosféricos de ruim. Me lembrou Jim, né? Aquela história do gênio, né? Cuidado com o que você deseja, porque é mais ou menos nessa pegada. Ele alcança o objetivo, mas de um jeito assim, bem. Daquele jeito bem história de terror, né? Bem histórias assustadoras. E tem muita pegada Black Mirror mesmo. O Paulo chegou a comentar outro dia e realmente ele tem uma pegada Black Mirror ali bem legal. Fica bem gostoso de ler. Mas, pessoal, até é bom lembrar que, tipo, é exatamente isso. Se você curte a pegada no sentido de séries antológicas, que é uma série com a mesma temática, só que com vários episódios diferentes, é uma experiência que esse livro proporciona para vocês. E aproveitando esse gancho da questão do desejar e dar muito ruim, é a questão do segundo conto, que é aquele aplicativo de tradução, de aprendizado de idiomas. E isso aí me pegou. Assim, já viu, tipo assim, o do cachorrinho, ok. Eu só fiquei imaginando que esses influencers com aquela boca de pato falando assim, tudo com aquela boca de pato falando assim o resto da vida. Eu até dar uma risadinha assim no off, mas tudo bem. É, tipo, mas essa da língua, que teve uma época da minha vida que eu não deixava a coruja triste. Eu já peguei outro conto também que a gente vai conversar depois, mas tipo assim, a coruja minha não ficava do jeito que ela tá hoje em dia, não. Mas e se fosse fácil? É igual nós estávamos conversando no clube de leitura coletiva. A Michelle falou assim: ah, não, isso aí podia existir, porque eu ia perder duas ou três, mas meus queridos, a gente sabe como é que o ser humano funciona. O ser humano não fica contente com uma coisa só, não. Quando a coisa é fácil, a gente vai. E quando vai, a gente já é tarde demais. Eu não botaria minha mão no fogo, não. E a forma a forma como o negócio evolui tipo, eu achei muito legal porque todos os contos, eles evoluem de uma forma que eu não imaginava. Eu sempre procurava algum ponto assim, não. Mas aí, tipo, o Paulo, pum, explodiu lá em cima. Esse das línguas me deu um trabalho assim de, né, são línguas ali, bom, eu não sou poliglota, então são línguas que eu não vou falar. E aí deu aquele trabalho para pesquisar mesmo, imergir ali no Google ali, não só Google Tradutor, sim, mas não só ele, que também tem essa questão da confiabilidade, né? A gente fala hoje em dia muito da confiabilidade da inteligência artificial, a pessoa acreditar 100% nas informações que a inteligência artificial que ela traz, né? Ou textos que ela processa, que ela escreve, né? Mas esse livro foi escrito há uns anos atrás e ainda não tinha esse boom da inteligência artificial, mas já tinha o boom do Google Tradutor na época. E eu sempre escutei falar, e eu já utilizei algumas vezes também para diversas finalidades, né? O Google Tradutor e sabe? Vamos ver como é que é essa frase aqui, sei lá, em francês. Aí colocava ali. Mas não utilizei somente o Google Tradutor exatamente para isso, né? Porque eu pensei, não, vai que ele está traduzindo alguma coisa errada, né? E eu não falo essas línguas. E aí eu vi também uma pesquisa também em sites de tradução, sites de dicionários em línguas diferentes. Deu um certo trabalhinho aí para ajeitar as coisas. Mas no final eu consegui, assim, pegar o máximo de línguas que eu fui imaginando. E aí eu imaginava a língua, né? Pensava assim, cara, vamos pensar em línguas de todos os continentes, de todos os povos do mundo. Vamos colocar uma Babel mesmo, né? Nesse conto aí. Não, imagina, trabalheira, porque, nossa, o nível, gente, o nível de cada, tipo, uma frase, uma palavra de cada frase é um idioma diferente. Meu Deus do céu, que trabalheira. E é aquele esquema de, tipo, um computador que não tem uma memória boa, injetando informação, 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 até na hora que ele dá um pau, né? Tem uma sucumbi ali, tal qual o personagem desse conto. E aí nós vamos pro próximo, que é o conto secreto, que é tipo assim, tu quer um negócio, mas tu vai pegar o quê? Ter o resultado do completo oposto. Esse foi um que eu confesso que eu não achei assustador, mas eu achei bem cômico assim. Como eu falei, aquela sensação de se tivesse acontecido comigo, eu não ia estar achando graça, mas do jeito que aconteceu, parece alguma coisa aqueles filmes do estilo terrir que fala, né, que ao mesmo tempo que é um pouco assustador, mas
tem toda a questão do humor. Então, foi lendo a situação, foi escalando, e aí chega no ápice, então, né, no final ali, que a mulher, então, enfim, tem um aplicativo secreto para mandar fotos, né, de visualização única, só que aí as coisas meio que fogem do controle. Eu achei bem curiosa a conclusão dele. Eu achei que ele destoou um pouco, mas no bom sentido, sabe? Então, dá aquela pausa, assim, para dar uma respirada, uma aliviada, e aí depois volta para um terror mais pesado de fato. Desespero. E o nível é aquilo, o nível de distribuição da imagem foi agressivo. Tipo, todo mundo, meus queridos. Todo mundo vê essa moça. É um conto que eu imaginei realmente a parte geográfica mesmo. Eu descrevo ali começar aquele segredo sendo revelado para aquela área e ir aumentando até que e aquilo que a pessoa mais queria guardar, aquela informação que aquela pessoa mais queria guardar, né, e deixar que apenas outra pessoa visse, acabou sendo devassada para o mundo todo. Eu confesso que eu não escrevi assim no sentido de terror, de assustar, mas assim, no sentido de criticar mesmo, né? A gente achar que certas coisas estão tão guardadas que nunca vai ser revelado. Não, podem ser revelados, ainda mais pela internet. A internet é uma rede conectada no mundo todo. Então, assim, mais que a gente acha que, mas tem bloqueios, tem firewall, tem informações secretas. Não, cara, é uma rede. Possível você acessar essa informação. Então, nunca questione se a sua informação pode ser devassada. A gente vê hacker fazer isso aí, vê, sei lá, informações vazarem na Deep Web. Já recebi notificação, por exemplo, que dados pessoais meus uma vez vazaram na Deep Web, né? E aí, a segurança da informação aí. Então, coisas podem cair na rede e aparecer para todo mundo, né? Até hoje em dia tem aquele esquema de sequestro digital, né? De bloquear todos os seus bens e, tipo assim, qualquer informação tua, tu tem que pagar nesse sentido para liberar tudo de novo, até redes sociais também. É complicado, não tem segurança mesmo, não, nenhuma. E seguindo pro transporte, que é um conto que meio que deu uma gatilhada numa galera. Esse aí, pra mim, eu fiquei naquela tentativa de escritor de suspense e não pensar assim, que se eu tivesse nessa situação, o que eu faria pra me defender? Como você ia se defender? Você não ia se defender. Porque, tipo assim, toda justificativa que eu pensava caia por terra. Parece que o Paulo tava lendo na minha cabeça, na minha mente, né? No momento que eu ia fazer isso. Aí ele fazia aquilo e mostrava que não ia dar certo. Não ia dar certo, não, meus queridos. Meu, ele que me quebrou total quando ele veio com a ideia de que se sair do carro já era, meu. Você começa a pensar em possibilidades, né? Não, porque, gente, pelo amor de Deus, a pessoa chega ao ponto de pensar em pegar o carro inteiro para poder sair, né? Eu imagino desespero. Eu estaria desesperada. Pelo amor de Deus, eu vou passar o resto da minha vida aqui dentro desse carro? Como assim? Não sei. Aí você começa a pensar, não, talvez se desse para sair assim, não sei o que, não sei o que. Aí ele me vem e me quebra falando que não, botou o pé para fora, já era. Pô, aí eu fico pensando na cabeça, tá, arrisco? Não arrisco? É sério? Não é sério? E se eu arriscar e tomar um balaço? Tipo, aí acabou tudo de ver. Não sei, cara, sabe que você fica bugado? Eu fiquei bugada lendo essa. Nossa, sério, eu fiquei muito bugada lendo esse conto, cara. Porque, assim, é um medo real. Porque, eu não sei se é para todo mundo, mas eu, quando entro num carro de aplicativo, eu sempre entro meio tensa. Por quê? Cara, você não sabe quem tá dirigindo. Vem os dados do fulano lá, mas vem o quê? Uma fotinho de nada, o nome e as informações de um carro. Beleza. Só que você não sabe quem é aquela pessoa de fato. Se aquela pessoa tá num dia ruim, você não sabe o que pode acontecer. Então, assim, é uma coisa que já te deixa tenso, já te deixa naquela coisa de tipo, eu não estou segura, não estou exatamente segura. E aí, o Paulo me traz esse... com o cara naquela simpatia, aquela fofice toda dele, super gentil, só faltando pedir para carregar no colo os passageiros. Só que aí ele tá levando pro inferno. Olha que beleza. Aí você fica, meu Deus. Então, é aquela história, tipo, você lê, você tá assim, né, afastado no seu lugar seguro de leitor. Cara, eu não sei, eu acho que eu ia pirar. Talvez eu escolhesse descer do carro, meu, porque eu não consigo imaginar passar o resto da minha vida trancada dentro de um carro, sentada, olhando paisagem assim, e é isso para sempre. Não sei. Acho que uma hora eu ia pular do carro e é isso aí, e vamos que vamos. E bizarro, sério. Já falei, o Paulo desativou vários novos medos meus.
O Bruno já tinha feito isso com o livro dele lá sobre IA também. Aí o Paulo vem e detona de vez. Eu estava a ponto de pegar o meu celular e colocar ele dentro de uma caixinha assim e falar, meu querido, vamos tomar um tempo entre nós dois, porque a coisa está estranha. Qualquer dia desse ele vai estar conversando com a gente. Cuidado, esses celulares vão começar a tentar nos matar, a gente tem que tomar cuidado. Esse foi um dos meus contos favoritos, pegou totalmente de surpresa, porque no começo parece que vai para um lado a história, né? A questão motorista, tem más intenções ou coisa assim, medos reais, como a Gi já mencionou, mas aí vai para um lado totalmente inesperado, faz uma curva, digamos assim, pegando a ideia da carona do aplicativo, e achei genial, ó, como eles começam a se questionar, se a gente precisar ir no banheiro ou coisa assim, e o motorista fala, não, mas ajusta no aplicativo, vocês podem eliminar a função, coisa assim. Achei aquilo genial. E também acho que eu partilho da opinião da Gisele. Eu com certeza pularia do carro, não consigo me imaginar toda a eternidade rodando e rodando e rodando, por mais confortável que seja, por mais que tenha comida, bebida, comodidades no carro. E eu até fiz umas observações aqui, anotei que é um conto que não sei porquê, mas me lembrou de certa forma um conto do Stephen King, o Ex-Fumantes Limitada, não sei se vocês já leram, mas é a história de um cara que decide parar de fumar e ele vai atrás de uma empresa, então, que promete que a pessoa vai parar de fumar a todo custo. E aí, então, coisas acontecem que realmente o cara vê que ele vai parar de fumar a todo custo. E acho que o que me fez lembrar disso é que na história os personagens pediram um aplicativo de transporte, né? O motorista falava, vocês pegaram um aplicativo de transporte, eu estou transportando vocês. Então, para isso que vocês me chamaram. Genial. Eu tinha me esquecido, realmente, ajuste de corpo foi sensacional. Vocês precisam ir no banheiro? Imagina, não precisa mais, peraí, já desativa aqui, ó. Precisa mais. Tá com fome? Não, peraí, tá mais, olha que beleza. Gente, ajuste de corpo ia ser sensacional, hein? Dentro do carro ainda. Já pensou? Vou fazer uma viagem de 10 horas, não preciso nem fazer nada, não preciso no banheiro, não preciso ir comer, não preciso fazer parada. Nossa, olha só, mano, o frango frito ia morrer, gente, ia tudo fechar. Eu só não ia precisar mais parar pra nada. Cara, isso daí foi. Não, e aí foi legal, né? Porque você já pensou assim, eles vão se perguntar assim, mas e a vontade de ir no banheiro? Aí você já pensou numa solução, inclusive a lá Black Mirror novamente, né? A download lá, tipo, é só ajustar no celular, que ajusta em você, porque vocês já são quase a mesma coisa. Bizarro. Esse conto, muitos leitores elegeram ele como o mais assustador, do ponto de vista de terror psicológico, de angústia da pessoa não saber como vai terminar aquela situação e por que está se encaminhando a situação e não haver um fim. Aquela situação vai acabar quando? Vai se findar quando? E não chega, e não chega, e não chega o final. E aí? Essa angústia vai aumentando. Foi um feedback de muitos leitores comentarem que acharam esse conto mais aterrorizante, assim. E eu imagino que realmente como a Gisele mencionou, os aplicativos, né, que você chama para transporte particular, envolve muito isso, de não ser só você lidando com uma tecnologia. Você está lidando com o ser humano. Porque, bom, 2025 carros autônomos ainda não são uma realidade espraiada aí para todo mundo. Não sei se daqui a quanto tempo vão ser. Mas no momento, no ano que estamos, né, ainda envolve você usa esse aplicativo, você está automaticamente acionando um ser humano, uma pessoa, que vai ser o motorista do carro. Então não envolve só você lidar com a tecnologia, envolve você lidar com o fator humano também. Claro que no ponto transporte, será que esse humano aí, o que ele é afinal? Vamos questionar se aquele sujeito ali realmente ele tem a aparência de humano, mas o que ele é afinal? Também tem esse questionamento. Mas eu acho que envolve muito por isso. Você fica naquela tensão de assim, peraí, tem uma pessoa aqui, essa pessoa quem é? Eu não conheço. Mas será que ele passou realmente pela verificação, se ele não, do aplicativo, se ele não é um criminoso, se ele não vai causar um mal, tem segundas intenções, afinal, o que ele é? Envolve muito isso. Então foi um conto que realmente muitos leitores se identificaram ali, falando, olha, realmente até porque aplicativos de transporte hoje em dia são muito popularizados. Conheço pessoas que inclusive, praticamente só se deslocam através desses aplicativos. Só se deslocam assim, vou para o trabalho e vou chamar ali um motorista de aplicativo.
Então é algo muito popularizado mesmo. Eu acho que é por isso que pegou muita gente, assim, como deu gatilho em muita gente. Pra mim, o que pegou também foi a questão de, tipo assim, jogar na cara do povo, falou assim, mas vocês aceitaram tudo isso aqui, meus queridões. Tava tudo lá escrito. Vocês falaram sim, agora lidem com isso. E aí, galera, quantas coisas que vocês já aceitaram sem lei? Pois muito que bem, talvez você vai ficar eternamente dentro de um carro. E eu fiquei engolando depois que eu terminei esse negócio que eles não tiveram coragem, né, de descer do carro. Aí eu fiquei pensando assim, será que eles envelhecem? E se eles tiverem uma criança dentro desse carro? Qual que vai ser a situação da mulher parindo lá, sabe, esse velhinho, depois a criança adulta? Eu fiquei, tipo assim, anos-luz, brisando, assim, tipo assim, uma sociedade dentro do carro. Esse aí me gatilhou um pouquinho. Ó, dá ideia aí, Bruno. Ó, a ideia aí, Bruno. Dando ideia aí, Bruno. Jorge, só soltando a ideia aí, saindo correndo. Ó, a ideia, hein? Transporte 2, um bebê a caminho. Como é que é? Transporte estaria no meu top 3? Eu acho que sim. O transporte está no meu 3. Não. Transporte tá no meu 4. Aqueles. Porque esse aqui, senha, esse me pegou. No sentido de um aplicativo de passwords, de senhas automáticas. Que eu sou meio bitolado das senhas, eu bitolado de segurança de dados, então eu tenho aqui negócio de 2 fatores e senhas aleatorizadas. Aí eu falei assim, temos um assunto que me pega na minha rotina. E para mim seria um sonho ter um aplicativo desse. Só que degringola de um jeito, no sentido de muito. Parece aqueles spam, que esse pop-up fica aparecendo assim toda hora. Notificação do celular toda hora, na vida real. E que final aterrorizante, Paulo. O que é isso, Paulo? Eu já tava vindo ali, quando ele deitou ali naquilo e começou a desligar assim, aí eu até parei quando ele fechou os olhos. Eu até parei assim e respirei fundo, assim, falando assim, vai vir isso mesmo. Segura na minha mão aqui. E vai, e foi. E eu falei assim. Aí eu fui tomar um pouco de água pra recuperar a minha sanidade um pouquinho. Eu confesso que depois desse eu também dei uma parada, porque eu tava precisando. Mas eu acho interessante como o Paulo ele consegue dar uns cutuque de leve, assim, né, nos contos, em todos eles. Assim, a gente realmente, como nós temos muitos aplicativos no celular atualmente, no computador, e tem essa coisa, a gente tentar manter a segurança, o mínimo dela possível, né? Então, cara, quantas mil senhas a gente não tem, sério? Quantas senhas a gente já não criou desde que a gente começou a ter as senhas da internet até agora? Quantas vezes a gente não precisou trocar porque esqueceu a bendita e teve por outra? Aí quando você vai por outra, aí você descobre que era aquela que você tentou usar, e aí você não pode usar mais ela, aí você tem que criar outra de novo. Meu, essa coisa de senha é muito louca. E aí, conforme esse conto vai passando, você vai vendo o quanto a gente está prisioneiro dessas coisas mesmo, total. Tanto que o menino fica prisioneiro, né? O tempo todo que ele vai tentar fazer nova senha. De novo põe a senha. Meu Deus, que inferno! E não é isso. Não é que toda vez que você vai acessar alguma bagaça, que hoje em dia tem ainda a biometria ainda ajuda a gente um pouco, né? Em alguns momentos. Pum, põe o dedo lá, resolve. Mas, cara, não é toda coisa que você vai entrar tem uma senha? Tudo que você vai acessar tem uma senha? Eu tava até falando, minha mãe esses dias, coitada. Agora o Gov, tudo englobou uma coisa só, né? Você tem que acessar tudo pela mesma coisa. Meu Deus, quanto ela tá sofrendo para acessar os negócios de INSS, essas coisas todas. Ela tá apanhando pra caramba, porque ela não consegue acessar o bend do Gov. E toda vez quem tem que acessar, ajudar ela a acessar sou eu. Então, assim, não é meio isso? Como se tivesse a barreira, pum, você deu com a cara na barreira, ô droga, tem que lembrar bem de dar senha pra passar essa jossa aqui agora. É a sensação que eu tive. Tipo, enquanto eu tava lendo, eu falando assim, rapaz, é isso, é o tempo todo, a gente pum, dá com a barreira na cara. Ai, digita a senha. Aí, pum, de novo. O próprio WhatsApp vira e mexe, digite sua senha, digite seu código de segurança. Ai, droga, tá bom. Então, assim, a sensação que eu tive foi essa, de o tempo todo que eu tento acessar qualquer bagaço, senha. A senha, digite sua senha, digite sua senha. Acho que a angústia que eu senti foi, tipo, porque é real, naquele tom mais sombrio, óbvio, mas é real. E quando chega naquele momento em que ele precisa da senha até para continuar vivendo, e cara, será que a gente vai chegar nesse ponto? Será que em algum momento a gente vai precisar para levantar da cama digitar uma senha? Não sei, sabe? A essa altura, eu não sei mais. Eu já não sei mais se no futuro distante não vai ter um computador que vai dizer para mim assim:
para de confirmar que você realmente é Gisele, digite sua senha. Senão você não pode continuar a sua vida nesse momento. Sabe, eu não sei. Eu não sei mais. É assustador. É assustador. Você tem que ficar confirmando que é você o tempo todo. E esse conto me passou essa sensação. Então, assim, eu senti em todos os seus contos, aliás, Paulo, eu senti a crítica, senti o cutuque lá, assim, sabe? Tipo, opa! Será que eu não estou exagerando na tecnologia? Talvez, sim, com certeza, eu acho. Mas foi essa sensação que esse conto me passou. Sensação real, mesmo, de vida, sabe? De todo dia, toda hora, para qualquer coisa. Simples assim. Tá? Coloque sua senha ou não siga em frente. Esse acho que foi um soco no estômago mesmo, porque ele começa meio que engraçadinho. Não engraçadinho necessariamente, mas uma coisinha boba, precisa senha para sair de casa. Opa, tá, já uma coisa meio estranha, tá, mas ok, sair de casa, entrar na sala de aula, cria aquela situação ali quase cômica, né, porque ninguém consegue ver por que o personagem não tá entrando na sala de aula, mas quando chega no final, aí é um soco no estômago realmente, porque o negócio escala de um jeito, coloque sua senha para fechar os olhos e depois respirar e a senha mata o cara. Eu não tinha pensado por esse lado que a Gi comentou de a senha como uma barreira, como na nossa vida. Se eu não tenho a senha, eu não consigo acessar meu Gov, por exemplo, alguma coisa assim, mas agora, pensando nisso, me passou batido, não sei como, tá na cara agora, mas, mais uma vez, genial, dá o tapa na cara e expõe o que é a tecnologia nas nossas vidas hoje em dia. Esse aí foi bem Black Mirror, bem inspirado nisso mesmo. Legal. Não, é igual a gente falou mesmo nesse sentido, gente. E quando, por exemplo, eu fui na Bienal de São Paulo lá na Airbnb, você tinha que entrar, você tinha que colocar uma senha. Pra você acessar seu aplicativo do banco, você tem que colocar uma senha. Literalmente, se você perdeu uma senha hoje, que a gente depende tanto de tecnologia na nossa rotina, pode significar sim uma situação de vida ou morte. Vai que você tá, por exemplo, assim, você tem que digitar uma senha num prédio que, dos meus pais, por exemplo, meus pais moram numa cidade distante da minha, eu vou lá visitar eles de vez em quando. Sempre tem, para você entrar no condomínio deles, você tem que colocar uma senha. Essa senha é sempre atualizada. Se eu estiver correndo de um assaltante, esquecer a senha porque foi atualizada. A inspiração para esse conto, esse conto, inclusive, foi um dos últimos que eu escrevi. Eu estava bem avançado no livro e ele foi um dos últimos. Foi realmente uma irritação pessoal minha com esse excesso de senhas que a gente tem que colocar não só em aplicativos, né? O Bruno mencionou, Afonso, Gisele mencionaram aí até no banco, até em sistemas, né? Gov.br, temos que digitar. A gente entende que, por um lado, isso é para a segurança. Porém, ao mesmo tempo, né, seria, digamos assim, fazer uma comparação com você viver num bunker, em que tem várias camadas de segurança física, né, de barreiras físicas, e para você conseguir fazer suas coisas de uma maneira natural, torna-se muito difícil, porque você vai ter que passar por tantas barreiras, por tantas camadas de segurança, que aí no final você não vive direito, né? Você, de certa forma, é um prisioneiro da sua própria segurança. E essa irritação, com certeza, em vários momentos da minha vida surgiu também, essa coisa de que digite sua senha, coloque sua senha, esqueci minha senha, clicar em esqueci a senha, aí manda o link pro e-mail, você vai lá no e-mail, cria uma nova senha, e mais irritante ainda é quando você digita, aí você clica, né, esqueci a senha, aí vai lá no e-mail, aí clica no link, digite uma nova senha, aí você digita a nova senha, aí aparece, essa senha já está sendo usada. Que você não lembrou na hora de fazer o login, você digitou uma coisa errada, ou não lembrava, muda uma letrinha, muda uma coisa assim. Então, essa é a irritação pessoal minha também com senha. Eu entendo a necessidade disso aí para segurança digital, mas que nos torna prisioneiros, nos torna. Pior ainda, clica em esquecer a senha e mandamos um e-mail para o endereço tal, e aí tu vai lá, acessa teu e-mail e aí tu percebe que não lembra a senha do e-mail também, tem que primeiro recuperar a senha daquele e-mail e aí vira uma bola de neve. Não tem salvação, não tem salvação. Tá, esse aí pra mim da senha foi o meu top 3. Deixa aqui, o 3 de medo, porque agora a gente vai pro meu top 1. Olha que chique, logo cedo. O virtual, eu até coloquei aqui o subtítulo Tamagotchi do Mal. Porque eu era criança.
eu era a criança do Tamagotchi, que eu tinha que cuidar dele até na escola. Eu não podia deixar ele morrer. Porque a primeira vez que ele morreu, porque eu não sabia disso, eu fiquei muito triste. E aí eu falei assim, agora vai. E eu me esforcei. Eu me esforcei. Eu colocava alarmes para acordar de noite para dar comidinha pro Tamagotchi, porque Tamagotchi raiz, meus queridos, Tamagotchi raiz não tinha essa, não. Você tinha que dar comida na hora certa para ele crescer e para ele ficar bem. Aí me pegou, ainda mais aquele final também, porque eu associei a minha memória ali a aquelas creepypasta que eu lia quando eu era adolescente também. Aí eu falei, não ia prestar, não, meus queridos, não ia prestar. Eu seria a criança no final, que seria o próximo bichinho. Oi, meu nome é Bruno, mas pode chamar de Uno. Quer ser meu amigo? Esse aí, ele me lembrou bastante do... Como se fosse uma versão moderna, talvez, do Chuck, o Brinquedo Assassino. Alguma coisa assim, eu acho. Até tem um filme recente, talvez de uns 2 ou 3 anos atrás, que é Megan, se não me engano o nome, que é uma boneca ultra realista que também interage com a criança e coisa assim. Então, eu associei com isso, só que de uma forma moderna. Então, é o amigo virtual, o bichinho virtual. Eu lembro que quando eu estava na adolescência também tinha tinha os aplicativos que falavam também com o usuário, aquele o Talking Tom, eu acho, que só imitava umas coisas assim. E me remeteu àquilo. Foi bem nostálgico esse conto. Mas assim, vocês esperavam aquele final? Porque eu juro que eu não esperava. Eu fui acompanhando tal, assim, aí, mas aí quando chegou lá no final, que a menina fala lá o nome, eu falei, rapaz, eu não esperava, não. Eu fiquei meio bugada. Acho que, tipo, gente. E o pior é que meu filho gosta muito desses negocinhos que fica falando com ele, assim, do nada, sabe? Esses bichinhos que não tem nada a ver, mas que de repente, não sei o que, gente, eu acho tão assustador. Eu acho esse gato mesmo assustador, esse tom aí, sei lá o quê. Gente, eu acho bizarro. O bichinho tá lá repetindo as suas frases ainda por cima, parecendo que é muito inteligente isso. Eu não sei, eu tenho medo dessas coisas, cara, sério. Sério. O meu filho brinca com um joguinho que, tipo, as bonecas não falam nada, mas é umas bonequinhas, assim, que ele fica criando e ele fica mexendo na tela. Pra mim, isso é assustador. Isso sim é assustador, gente. Luigi, pelo amor de Deus, isso não faz nada, são só essas bonequinhas bizarras na tela. Ah, mas é legal, eles criam uma cidade. Eu falo, não tô interessada na cidade desse povo, não. É mais ou menos isso que eu senti nesse conto. Esse conto, ele, para quem foi criança nos anos 90 e conheceu, teve contato com a tecnologia da época, o que tínhamos nos anos 90 de parecido era o Tamagotchi, né? Que não era nem no celular, porque a tecnologia do celular era muito diferente, muito mais simples e básica, mas tinha, como o Bruno mencionou, o Tamagotchi. Eu fui criança dos anos 90 e, assim, também quando estava escrevendo, eu me lembrei, poxa, mas tinha lá o bichinho que a gente tinha que alimentar. Eu tive Tamagotchi quando criança, então assim, tinha que alimentar e tinha aquilo, você tratava aquilo como um pet mesmo, animal de estimação. Só que a inspiração para esse conto não foi nem o Tamagotchi em si, eu não lembrei do Tamagotchi. Há uns anos atrás, não sei nem se está ainda disponível em loja online, tinha um aplicativo, se não me engano, era o POU, POU, que era também um bichinho todo fofinho e você tinha que cuidar dele, alimentar, e ele podia ficar doente, e aí ele ficava todo zoado ali, né, numa aparência se você não cuidasse dele, e ele te, acho que inclusive mandava alerta pro celular, você está me deixando de lado, você não está me dando atenção, tipo um bichinho mesmo. E aí na época até o pessoal falou, nossa, é o Tamagotchi dos anos 2010, né, porque foi a época aí que ele teve seu ápice. E aí eu lembrei desse aplicativo, e aí depois eu lembrei do Tamagotchi, falei, caramba, né, as coisas vão só se atuar, a essência permanece a mesma, vão apenas mudando a forma que é, né? E vou ser sincero, gente, eu achava assim, eu tive Tamagotchi, bom, eu lembro que eu cuidava do Tamagotchi, assim como hoje em dia eu cuido do meu cachorrinho, na época eu cuidava do meu Tamagotchi quando era criança, mas pensar bem, não era um pouco traumático, né, o Tamagotchi morrer, o Tamagotchi lá dos anos 90, lá, o Tamagotchi morria, né, se não me engano o bichinho morria, aí aquele aparelhinho lá morria, porque o aparelho era o bicho. Então, assim, caramba, não era traumático para a criança na época. Caramba, que meu bichinho aqui, a criança se apegava, criava vínculo, aquilo. Mas a inspiração foi exatamente o aplicativo. Aí depois que eu lembrei, isso daqui dispara um gatilho nostálgico grande. Quem foi da época, criança dos anos 90, não tive como associar enquanto eu escrevi o conto. Gente, eu também tive um Tamagotchi, mas o meu problema é que, assim, eu nunca fui muito boa em lidar com essas coisinhas.
Aí, eu tive o Tamagotchi, aí eu fiquei um tempo brincando com o Tamagotchi. Aí o Tamagotchi foi e morreu, aquele desgramado. Aí, eu falei assim, tinha um jeito, eu não sei se o meu era paraguaio, o que acontecia, mas eu conseguia reiniciar aquela bagaça. Aí eu reiniciei, fui de novo. E na quarta vez que ele morreu, eu joguei o Tamagotchi pro canto, falei, que se dane, não ligo mais pra você, fica morto aí mesmo. E não liguei. O meu filho tentou brincar com o Paul também. Só que ele ficou assim, acho que ele ficou uns 3 dias tomando conta. Uma hora ele encheu o saco, ele falou, não quero mais brincar com esse negócio chato. Então a gente acabou não se apegando muito. Então talvez eu não virasse um Tamagotchi. Olha que coisa boa. Talvez eu não virasse um Tamagotchi. Eu fui, né? Como eu digo, tipo, alguns contos eu terminei, eu fui além. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, velho. Aquele papo que ele teve com a menina, né? Você acha que só porque eu sou uma criatura digital eu não tenho alma? Eu falei, meu Deus, os NPC que eu matei tudo nos jogos de luta. Que eu matei e eu reiniciei e continuei matando incessantemente. Incessantemente. Pensa a raiva dessa criatura pra cima de mim um dia. Gente, agora eu quero um conto. A revolta dos NPCs, como faz? Não, alguém já começa aí, povo, já começa a pensar nas ideias, porque, gente, já pensou que legal? O jogador tá lá na frente da tela e de repente começa a pipocar os NPCs assim, tudo revoltados, querendo sair da tela da televisão. Não, porque é legal! Gi, você falando isso agora, o que apareceu na minha mente? Aparecer assim, eu ligar meu videogame e de repente aparecer um monte dos corpos de um mesmo criatura empilhado um em cima do outro. E não é legal, Gi. É muito traumático, Gi. Deixa os NPC em Tá. paz. Será que eles guardam rancor? Será? Vai descobrir assim. Será que NPC guarda rancor? Eita, todos os tecidos que eu matei na piscina, voltando pra, pra me assombrar. Santo Cristo. Mas aqui, a última frase lá o último parágrafo que revela que a menina virou o Tamagotchi do mal, aí eu fiquei, quem que era o Tamagotchi que estava assombrando ela? Então não era só um espírito virtual, era realmente uma mescla de um espírito virtual com um espírito de uma criança, e o negócio fica mais assustador ainda. E aí, né, esse aí foi a última pá do enterro pra mim. Assustador. Esse aí foi o meu top 1 mesmo. Esse aí é um ouro. E nós vamos para a curva. A epidemia das telas. Esse eu achei muito interessante, gente. Eu achei uma pegada diferente, porque é um negócio mais assim, técnico. Eu sou uma médica. A gente está estudando sobre isso. Aí eu pego isso, pego aquilo e faço toda uma trama aqui, uma pesquisa de lá e daqui, de cá. Que legal. Esse aí, para mim, foi o meu top 1, com certeza, porque começa com essa coisa mais, digamos, fundada na realidade, talvez justamente por ser uma questão de médica, e é uma coisa que eu já venho parando para observar há anos. Eu sempre tive preocupação com minha postura, eu tive problemas de postura quando era mais novo, e o celular realmente, né? A gente está aqui curvado ou está aqui com a cabeça para baixo, né? E é assustador, até já tem pesquisas, enfim, não sei se é real ou não, mas que daqui a alguns anos o nosso dedo mindinho, as próximas gerações vão começar, sei lá, a nascer sem ele, nascer de forma diferente, por causa do jeito que a gente usa ele para segurar o celular, né, e tudo isso. E eu fiquei curioso também, porque é um conto que tem bastante mistério, assim, tu quer entender, tá, mas o que é esse aplicativo que as pessoas estão vendo, que elas olham alguma coisa, esquecem do que estão vendo e ficam curvadas e sem conseguir largar o celular e tudo mais, e aí fica matutando aquilo, até então que a personagem principal consegue acesso a esse aplicativo, acessa ele, e aí, nossa, achei bizarro, assim, o que ele faz, como é que é o nome do aplicativo, até anotei aqui, o Junta Vídeo, acho que é isso, Junta Vídeo. E aí, então, quando a gente descobre que o Junta Vídeo, ele realmente junta vídeos da vida inteira da pessoa e, de alguma forma, aquilo prende a pessoa. Esse aí me lembrou bastante uma coisa vindo de Creepypasta. Justamente ele é narrado em primeira pessoa também. E essa é uma coisa que, nossa, se eu lá na minha adolescência, no auge das Creepypastas, tivesse lido ali na calada da noite, eu não ia dormir, não. Assustador. Eu até fiz minha anotação aqui, brutal. Essa é a palavra, eu acho, brutal. É mais do que vídeos, né? Inclusive memórias que a pessoa nem gravou. Uma coisa bem além. Eu não sei se vocês viram, mas saiu esses dias uma matéria. Eu não consegui pegar ela direito, eu vou procurar depois para te mandar, porque eu lembrei desse conto na hora, de uma nova droga que o pessoal está usando, que realmente destronca
aqui a parte do... Não me olha assim não, Bruno. É medo, isso é medo só. Que destronca, que dá uma destroncada, a pessoa fica com a cabeça caída. E, gente, eu lembrei na hora do seu conto, na hora que eu vi assim, eu falei, não, para. Para que agora eu vou ficar preocupada. Eu vou procurar e vou mandar lá no grupo depois para vocês verem. Que eu fiquei assim, eu falei, gente, olha o conto do Paulo aí, gente. As pessoas ficando curvadas. Tô passada. Mas é interessante, porque assim, esse conto, na hora que eu comecei a ler, realmente você vai, né? Você fica, pô, deve ser um negócio muito louco que o pessoal tá assistindo, né? Que o pessoal tá lá, que tipo, trava na frente. Só que acho que, tipo, quando chegou nesse final, eu acho que, na verdade, eu fiquei meio puta da vida com ela. Porque Cacilda, ela tem a possibilidade de encontrar um negócio que tá causando tudo e ela não faz isso na junta médica. Ela faz isso sozinha. Eu tinha uma vontadezinha de leve de dar uma estrangulada na protagonista, né? Mas enfim, tudo bem. Eu falei, não acredito. Ela tem a possibilidade de ter descoberto tudo e ela não tem um filho da mãe junto na hora. Porque assim, se é para se sacrifica direito, né? Pelo menos já descobre qual que é a desgrama. Aí eu fiquei meio puta da vida. Eu falei, ai meu Deus, eu não tô acreditando. Não tô acreditando. Enfim, é assustador, mas eu confesso que nessa eu tive vontade de dar estrangulada nela, assim, de leve. Hein? Só porque ela foi cabeçuda. Junta vídeo e junta médica, né, Gi? Junta. Realmente, esse conto, a inspiração foi puramente o que a gente vê por aí. Pessoas em vários locais públicos, todo mundo ali concentrado no seu mundinho virtual, ali o pescocinho assim, ó, né, fazendo aquele ângulo, aquela angulação. A inspiração mesmo veio de eu observar pessoas no transporte público. Durante muito tempo eu peguei uma determinada linha de ônibus quando eu fazia faculdade. Era uma linha, minha faculdade era longe de onde eu moro, então assim, eu passava muito tempo aquele ônibus, né? Soma-se isso à velocidade do ônibus, que era bem lento, então eu ficava muito tempo dentro daquele ônibus. E ao longo, isso, né, na década de 2000, a partir de 2010, né, ao longo da década inteira, em que eu pegava sempre a mesma linha de ônibus, religiosamente ali todo dia, né, para ir para a faculdade. E aí eu ia observando que com a popularização do celular, né, e assim, o smartphone ficando cada vez mais veloz e possibilidades da pessoa ver vídeos, né, acessar as redes sociais, foi aumentando isso aí ao longo dos anos 2010, eu via cada vez mais as pessoas ali dentro do ônibus, era todo mundo, cada um no seu celularzinho, curvadinho. Aí, às vezes eu também estava no meu próprio celular, eu levantava a cabeça, olhava, caramba, tá todo mundo entretido com tela. Claro que de manhã cedo assim, vai ter ali uns 10% do ônibus, dos passageiros vão estar dormindo. Mas o restante, pescocinho curvado, olhando seu celular. Então foi dessa própria observação, essa epidemia de pescoços curvados. E é um conto que ele entrou numa área que eu não. Foi um dos primeiros contos em que eu trabalhei com um terror mais corporal, terror do corpo humano, né? Visceral ali. Acho que é um conto que vai um pouco pro gore ali, né? Tem uma cena grotesca, vamos dizer assim, no sentido do corpo humano ali, o que acontece com o corpo, né? Até a própria anatomia ali da curvatura do pescoço. Mas a inspiração foi essa mesmo, foi o que a gente observa aí nos lugares, né? Vai em qualquer lugar público aí, todo mundo ali, pescocinho curvado, entretido em sua própria bolha, né? Completamente gore. Misericórdia. Mas com o olho eu fico balançando. Seguindo pro próximo conto, então, Guia. Que, tipo assim, a situação já é alarmante, né? Nossa, um dos top medos, acreditar no ex, ele te manda pra um lugar perigoso. Só disso aí já é. Aí me coloca o aplicativo aparecendo na boca das outras pessoas. A cena que mais me destruiu foi as crianças lá, tudo em volta da mulher e tudo falando ao mesmo tempo, vira à esquerda. Aí eu, puta que pariu, mano. Opa, até xinguei, desculpe. Olha, esse conto, ele é totalmente baseado numa triste realidade do Rio de Janeiro. Realidade que eu mais conheço do Brasil. Conheço outras cidades do Brasil, até fora daqui do meu estado, né? Conheço algumas cidades do Nordeste,
algumas cidades do sul. E é uma realidade triste que eu noto muito aqui na capital fluminense, tá? Essa questão de realmente um aplicativo te mandar para um lugar errado, um território que não. Território conflagrado, que tem um domínio de um poder paralelo e tu não pode entrar nesse território, porque primeiro atiram, depois perguntam quem você é. Eu até lembrei na hora que eu estava dando conta de já ter lido algumas notícias de que realmente, se não me engano, pessoas já perderam a vida porque o aplicativo escolheu o caminho mais curto, ele era por um desses territórios, né? Então acabaram se metendo onde é que não deviam. Então já é assustador por causa disso, mas como o Bruno já mencionou também, o fato ali das crianças falarem com a voz do aplicativo como se fosse sei lá, um único ser, uma mente de colmeia ou alguma coisa assim, cara, de arrepiar. Fiquei me imaginando também, tá ali o aplicativo tomou conta das pessoas, ou alguma coisa nesse sentido, e todo mundo é o aplicativo é todo mundo, e não sabe mais se está na mesma realidade ou não, como é que foi parar ali? Então, de novo, lembrou bastante com a série Além da Imaginação, as coisas dão bem errado. Eu ia até falar que não é só no Rio, assim, no Rio a gente vê bastante história, né? Mas aqui em São Paulo também. Se você, dependendo do GPS do dia, ele te taca em alguns lugares complicados. Já aconteceu comigo, já com meu irmão. Eu não dirijo, né? Mas meu irmão sim, e já aconteceu da gente estar seguindo e ele tacar a gente de repente num lugar que você fala, não dá para ir para frente, não dá para voltar para trás. O que você faz para sair daqui agora? E você fala, meu, reza e vamos ver no que vai dar, porque não tem muito o que fazer, e você tá preso num lugar que, além de tudo, desgraçado, ainda perde sinal, dependendo do lugar que você entra. Então, assim, realmente, essa coisa de GPS, ela é complicada, dependendo de onde você tá, se você não conhece bem a região, pode te meter em furada fácil, fácil. E, cara, eu confesso que, assim, eu como uma grande fã de terror, nesse conto, nessa parte das crianças, eu fiquei, caraca, que mal! Queria viver isso? Obviamente que não. Mas, gente, eu achei sensacional. Eu falei, nossa, olha só esse aplicativo muito louco, possuindo pessoas. Cara, é porque nesse conto acontece muita coisa ao mesmo tempo. A bichinha vai parar no lugar errado, o carro fala com ela, aí ela foge dos bandidos e corre de cá, corre de lá, as crianças falando que nem robô e não sei o que. Você fica, meu Deus do céu! Essa mocinha, eu senti pena dela, coitada. Dessa eu senti, viu? Porque, ô bichinha, ela só queria dar uma aula, gente. Ela só queria dar uma aula. De repente, ela se viu no meio de uma treta. Você fala, meu Deus do céu, e tudo isso por causa de um GPS maledeto que resolveu botar ela no meio de um ninho. E, caraca! Mas assim, eu confesso, gente, eu não vou negar. Nessa parte das crianças eu dei um uau, que da hora! Talvez eu seja meio estranha, talvez, mas é isso, gente. Foi o que rolou na hora. Eu fiquei com dó dela no final, viu? Foi muita maldade. Podia ter deixado a bichinha ficar pelo menos. Sei lá, ela podia ter feito parte do GPS, olha só. Podia ter posto ela entre as vozes do GPS. Ela ia estar circulando em algum lugar, pelo menos. Aí ela vira motorista lá do transporte. Achamos um fecho para a história, tá aí. Ela foi parar lá no transporte. Sensacional, Bruno, é isso. Estamos aqui para isso, para dar novas ideias. Tudo está ligado, meus queridos. Tipo a rede da internet. Gente, o próximo conto, o Correção, eu coloquei aqui o título Namorada Doida. Mas porque, beleza, o corretor já dava aquele esquema, né? Mas aí eu já comecei assim, nossa, que menina chata, fica mandando essas carinhas de choro toda hora. Aí eu já fiquei com ela aí. Aí ela degringola, eu falei assim, menino, larga disso, para com isso, aproveita essa chance que o corretor tá te dando e foge. E deu no que deu, né? Deu no que deu. Então, ela não me enganou, nem um minuto. Porque, assim, logo eu comecei a ler, eu falei, rapaz, essa menina é muito bandeira vermelha, gente. Que treta essa menina deve ser. Porque, assim, ela já estava demonstrando ser chata mesmo. Chata, 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 chata. Que você fala, mas nem eu tô suportando. Rapaz, você tá dando muita trela pra essa menina. E, assim, eu confesso que eu comecei a dar umas risadas. Porque o corretor faz muito isso com a gente, não faz?
Pô, às vezes você tá escrevendo um negócio mó sério lá e do nada ele muda a palavra, uma coisa que não faz nenhum sentido. Tipo, sei lá, o meu cisma, que livro é libélula. Eu não sei por quê. Ele sempre troca livro para libélula. Eu vou tão que ele tirou libélula, nem é parecido, sabe? Então, assim, ele faz isso muito com a gente. Então, eu confesso que eu fui lendo e fui dando umas risadas, que eu fui falando, rapaz, que treta. Só que aí o negócio vai ficando, né, maior, maior. Mas, assim, ó, desde o começo, essa menina não tava me enganando. Ela era confusão, era bandeira vermelha ali. Eu acho que também, eu concordo contigo, Bruno. O corretor tava tentando salvar o menino. Ele estava tentando ajudar. Ele viu que ali ia ser problema e ele tentou ajudar, mas o moleque não quis prestar atenção nos sinais. Aí, ó, que eu posso dizer, lamento, se lascou. A primeira coisa que eu faço quando eu troco de aparelho celular é ir nas configurações e desativar o corretor automático, porque eu não suporto essa porcaria. Sempre faço essas coisas e achei legal esse conto, porque ele é justamente todo em formato de troca de mensagens e indica ali os emojis e tudo mais. E, nossa, cada coisa que o corretor mudava, até a primeira vez que eu li, assim, a primeira coisa que, tipo, escreveu errado, eu pensei, ué, será que o revisor deixou passar alguma coisa? Mas aí tu vai continuando a história e, não, é o corretor, tá, faz sentido. Muito legal, também bem humorístico no começo, porque faz aquelas trocas ali que, poxa, quem nunca se encrencou com um corretor assim, né, até anos atrás, quando eu ainda insistia um pouco no corretor, eu tenho um tio que se chama Délcio, quando eu escrevi o nome dele, o corretor mudava para Delício. Então, eu acho que foi ali que começou meu ódio com o corretor. Me identifiquei bastante com esse conto, diferente da Gia ali, a personagem, a namorada, ela me enganou. Eu achei que ia ser alguma coisa com o corretor, que ia levar os dois a fazer alguma coisa, e me surpreendi bastante com o final. Foi um belo plot twist. Gente, e a inspiração para esse conto, não que eu tenha, sei lá, brigado com namorada por corretor ortográfico, mas não foi isso. Mas foi exatamente você, assim, sabe, ter uma discordância de alguém através de mensagens de celular, sem você conseguir fazer a ligação. Você tá um assunto sério. Não tô nem falando de relacionamento amoroso, mas um assunto sério. Você precisa resolver, tem uma coisa a resolver, você tá distante, e aí você vai tentar resolver isso ali por mensagem. O quão angustiante isso pode ser, você tentar resolver uma coisa que é séria, mas e ao mesmo tempo, de certa forma, tem uma certa urgência, senão vai virar uma bola de neve, vai trazer problemas maiores, que é o que acontece no conto ali, uma coisa, correção ortográfica inconveniente do aplicativo acaba virando uma bola de neve, culmina naquilo ali, né, no final, naquele gatilho para aquela namorada ali que tem já suas questões psicológicas e assim, eu me inspirei mesmo em situações que eu já vivenciei de eu ter que resolver uma situação urgente, não tá um clima muito amistoso, eu discordando da outra pessoa que está do outro lado da tela, que está trocando mensagem comigo, nós estamos divergindo, discordando, cria aquela situação chata, que sei lá, se fosse uma conversa ao vivo, começássemos a ter essa discussão ao vivo, trocar essas ideias ao vivo, talvez tivéssemos nos entendido, mas sei lá, essa distância e você tá resolvendo ali pelo meio digital piora o clima. Eu lembro muitas vezes que assim, às vezes a gente escreve uma coisa num aplicativo de mensagem e pelo fato da gente não estar ouvindo o tom de voz da pessoa, esse componente aí da linguagem, que é o nosso tom de voz, isso influencia. Será que essa pessoa tá falando isso? Aí eu imagino, né? Será que essa pessoa tá falando isso, ela tá chateada? Será que ela tá brigando comigo? Será que ela tá me atacando? A gente começa a imaginar um monte de coisa. Eu lembro que eu já participei de grupo em WhatsApp que tinha uma pessoa, muito tempo atrás, não era nem um grupo ligado à literatura, mas era um grupo que aí tinha uma pessoa que mandava, só escrevia em caixa alta. Mandava tudo em caps lock. Né? Isso até há muitos anos atrás. Todo mundo ficava naquela, pô, essa pessoa, que negócio é esse, cara? Ela tá sempre gritando. Ela só manda gritando, assim, frases boas, sabe? Bem-humoradas, mas ela tá sempre gritando, ela quer gritar o tempo todo. Que parada é essa? Até que alguém no grupo colocou, você não, botou pra essa pessoa, você não precisa se exaltar assim. Todo mundo achava que essa pessoa tava o tempo todo, berrando, que era só caps lock. E aí o outro falou, não, eu escrevo assim porque eu gosto. Aí alguém botou, mas você não sabe que isso na linguagem de WhatsApp, na linguagem de. Isso significa gritar?
Aí o outro, não, mas eu gosto assim, é meu estilo e pronto, e aí se ofendeu, e aí uma pessoa saiu do grupo, outra saiu, aquela coisa, aquela confusão, exatamente por ser uma conversa à distância, digital. E a questão de ser o corretor ortográfico, eu também sou igual ao Afonso, eu desativo, eu não gosto de corretor ortográfico. Quando eu comecei a escrever, que eu tive a ideia de trabalhar o aplicativo de mensagens, né, e o quanto que ele pode enganar a gente, às vezes, a conversa ao vivo pode ter outro teor, completamente diferente, porque nós vamos estar nos vendo, vamos estar escutando a entonação, o tom de voz, a forma de falar. Quis lidar com isso e aí aproveitei para cutucar também o corretor ortográfico. Eu não gosto dele, né? Então aproveitei para cutucar ele também. E brincar um pouco com a língua também. Foi um conto divertido, muito, muito divertido para mim para eu escrever, porque eu tive que realmente pensar aqui, cara, quais frases, se eu fosse um corretor ortográfico, quais frases eu gostaria de alterar? Que esse corretor ortográfico aí, ele tem vontade própria, ele está escolhendo. Ele está interferindo na conversa, está mexendo na conversa. E aí eu fiquei pensando, cara, se eu fosse um corretor. E aí eu até pensei ali na primeira frase, na primeira mensagem que ele manda, que o rapaz manda, né? Inocentemente, ele escreve: essa aula é muito chata, e o corretor altera para essa Paula é muito gata. Aí eu pensei, é maneiro fazer isso, cara. Se eu fosse um corretor, eu ia ficar fazendo isso o tempo todo. É isso aí, pensa. Você julgando o corretor, ele só quer ser feliz. Dá uma risadinha de vez em quando. E, gente, agora a gente vai para o último conto. E o meu top 2 e o top 1 de Gi. Aqui. Vou até deixar ela falar primeiro. Vai mesmo? Deixa eu falar? Gente, realmente é meu top 1 esse. Mas eu vou explicar por quê. Cara, essa coisa do aplicativo começar a produzir os vídeos sozinho, né? Que é o que começa a aparecer no começo, tipo, a pessoa até começa a achar que ela tá ficando meio maluca. Cara, é porque eu fico pegando hoje, vendo essa galera, principalmente essa galera mais nova que produz vídeo para internet, que eles já estão produzindo vídeos desde muito novos. É engraçado como parece que realmente eles ganham uma personalidade nova a cada coisa que eles vão fazer. Então, assim, às vezes, quando você tá no TikTok, você vai ver a pessoa tá agindo de um jeito. Aí você vai no Instagram, ela tá agindo de outro. Aí você vai no outro aplicativo, tá agindo de outro. Tem tantos aplicativos hoje que eu já nem sei mais os nomes de todos. Mas, assim, você começa a perceber que é como se realmente tivesse uma personalidade para cada aplicativo, sabe? Sem contar a bizarrice que eu acho que é, às vezes, essa galera, tipo, tá de boas ali, e aí, do nada, pega assim, aí você fala assim, caraca, de onde saiu esse espírito? Sabe? Então, assim, eu acho que esse aplicativo, esse conto, na hora que eu comecei a ler, falei, rapaz, olha que interessante. E aí, quando chega naquele final que você tem as duplicatas, né? E elas têm que escolher entre, tipo, não, eu que vou ser a verdadeira, você que não lembra, você é falsa, não sei o que, não sei o que. E você já não sabe mais quem é quem. Não tem um pouco a ver com o fato de, tipo, parece que a gente perde a personalidade para a internet. Parece que a gente não sabe mais quem a gente é, às vezes. Porque você tem que ficar mostrando, por exemplo, a gente que quer vender livro, né? A gente tem que deixar uma conta aberta, mostrar para as pessoas coisas que a gente faz, coisas que a gente deixa de fazer, não sei o que, para deixar um público ali. Se você não tomar cuidado, uma hora você vai querer começar a atender o que a internet está pedindo, o que o público está pedindo, não mais você. E aí você perde a sua personalidade. E aí, no fim, você pode acabar se perguntando, putz, mas peraí, quem era eu mesmo? Qual dessas milhares de personas que eu criei aqui para conversar na internet é a verdadeira? Não sei mais. E eu acho que esse conto ele foi nesse ponto, assim, sabe? E eu fiquei. Porque, assim, é dizer sem dizer, né? O conto diz isso sem precisar dizer isso. O fato de, tipo, ter aquela guerra dos clones no final, que no fim você percebe que até a mãe foi clonada. E você fala, caraca, meu, ninguém tá salvo nessa merda. É muito bom. E aí, assim, eu sinceramente li esse conto e fiquei, cara, é muito legal isso. Porque é um cutuque bem de leve, mas é um cutuque que vai certeiro, assim, pro! Eu não sei se essa galera mais nova lendo, se eles entenderiam dessa forma, mas, cara, tá lá, sabe? É bem claro isso ali no conto. E eu fiquei, tipo, porque você começa lendo pensando, o
que tá pegando? Aí, como você já vem com toda aquela carga dos outros contos, você pensa, o aplicativo tá duplicando os vídeos aí e tá fazendo que nem o GPS lá, doidão, e resolveu tomar conta de tudo, tá criando. Só que aí não, de repente você percebe que é a persona mesmo que saiu. Aí, ó, os NPCs fugindo da tela. Tá vendo? Olha os NPCs fugindo da tela e vindo atacar. Você fala, cara, que da hora. E aí eu entrei nessa paranoia de ficar pensando assim, cara, a gente cria muita persona na internet mesmo. E não cria uma, a gente cria várias. E aí eu fiquei nessa, tipo, até que ponto a gente perde nossa identidade de verdade? E aí foi isso, gente. Eu fiquei assim, viajando nesse conto. Também era o último, porque aí deu para ficar viajando por um tempo, assim. Enquanto eu pensava sobre essa coisa dos clones malucos que estavam saindo e se matando. Enfim, foi isso, gente. Momento de reflexão, assim, da Gisele. Coisa de rapidinho. Esse conto também está nos meus top 3 e acho que fechou o livro com chave de ouro. E realmente, como a Gi disse, as pessoas acabam criando uma persona para cada rede social. Parece que tem algumas redes sociais que tu só mostra as coisas boas da vida, que a vida parece perfeita. Aí tem outra que as pessoas usam mais para reclamar, para falar as coisas que estão erradas, que começa o personagem falando da faculdade dela, e que não sei o quê, e que trânsito lento, ambulância, papapá. Quando chega no ponto de que ela fala, não gravei esse vídeo, não postei esse vídeo, o que está acontecendo, não lembro, eu primeiro pensei que, sei lá, essa é uma coisa de viagem no tempo, a história, alguma coisa assim, mas veio para outro caminho, bem mais satisfatório, me surpreendeu bem mais. E aqui também eu gostei do formato, como no outro conto, que era de troca de mensagens. Aqui a gente vê através dos vídeos dos influencers, então, né? E aí eles mencionam um ao outro, a gente vê que não acontece só com um, e vai apresentando mais influencers, então, legal, tudo no formato do vídeo deles. E aí, então, essa questão de realmente ir clonando, criando as personas, genial, e só pode haver uma delas, então elas começam a brigar entre si para sobrar só uma e se matar. E no final, aqui mais uma vez, para o momento, teve aquela parte que eu achei cômica, ao menos, a mãe da personagem ali com não sei quantos clones. Ah, a gente decidiu viver pacificamente, aqui elas se entenderam. Ah, como é que é? O número 14 ali tá falando que tem que fazer tal coisa. Eu fiquei imaginando a mãe, sei lá, quantas cópias da filha dela morando juntas na mesma casa, quantidade de comida, de roupa, de tudo que ia precisar mais. O pandemônio que se ia virar. E aí, no final, então, sobra até para a própria mãe, coitada. Mas eu imagino que, como ela tinha um batalhão de filhas, a gente não vê o que acontece, mas eu acho que elas iriam conseguir ajudar a mãe, eu espero, pelo menos. A não ser que elas estivessem de conluio, então, com a cópia da mãe. Mas fechou com chave de ouro, realmente. Foi um ótimo conto. Mas agora vai ter duas mães para cuidar de todo mundo, né? Aí, tipo assim, vai ser mais fácil. Mas aproveitando aqui para fazer uma deixa aqui, tá bom? Que semana que vem a gente vai ter aqui a leitura coletiva do Fim das Moscas. Tá bom? Fim das Moscas. Ah, mas estranho, parece que eu vi hoje mais cedo que eu já publiquei um vídeo do Fim das Moscas, mas não fui eu, não. Será que vocês conversaram na semana passada com outro Bruno, gente? Não fui eu. Mas, gente, eu fiquei assim, Deus me livre, mas quem me dera. Eu queria muito um outro de mim para colocar para trabalhar comigo aqui, para cuidar da lista também. Mas, nossa, esse aí alugou um triplex na minha cabeça também, Gi. Eu fui bem do seu lado também, fui bem para esse rumo. Aí eu entrei meio que uma, como é que eu posso falar? Um negócio assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Foi massa, foi massa, foi massa. Realmente, esse me pegou bastante. Pessoal, acho que vocês conseguiram então entender realmente o que se passava na minha cabeça quando eu escrevi esse conto. E apesar de eu ter deixado ele por último, e como eu menciono, né, no livro, eu fiz o meu ranking pessoal. Gisele, por exemplo, mencionou que também é o top 1, então ó, a cabeça aí tá pensando da mesma forma, né? Engraçado que ele não foi o último conto que eu escrevi. Eu escrevi ele um pouquinho antes, teve alguns que vieram depois, mas na hora de organizar, eu pensei assim, no sentido de que não que ele fosse talvez o mais para mim, na minha opinião, talvez o mais assustador do ponto de vista de terror. Então, o Afonso mencionou aí, chega a ter até um momento cômico, um momento ácido, né? Que é aquele final ali da reunião das Amandas com a mãe. Porém, quando eu
peguei todo o conjunto do livro download, né, o conjunto da obra, e fui relendo cada conto assim, eu pensei, eu acho que esse aqui, ele sintetiza o que a tecnologia fez conosco, né? Essa tecnologia informacional que a gente tem hoje em dia, e aí tô colocando no mesmo pacote todos os aplicativos mencionados antes, o que ela faz, né? De criar essas outras personas nossas. Ah, aqui eu sou esse, aqui eu sou aquele, agora eu sou o Paulo que tem que sorrir assim. Agora que não, o São Paulo tem que falar mais disso. O que a pessoa escreve no LinkedIn não vai ser a mesma coisa que a pessoa escreve no X. Sei lá. É isso que eu quero dizer. Então, assim, essa tecnologia nos fez estar em ambientes muito diferentes. Que no final, todos esses aplicativos e as redes sociais, principalmente, elas são ambientes. A diferença é que não é um ambiente físico, não é um clube que você vai, agora eu vou nesse clube aqui, outro dia eu vou no outro. Não, mas elas são ambientes virtuais. E aí cada um vai ter a sua, digamos assim, a sua etiqueta, suas regras de etiqueta. Tem coisas que você faz numa que na outra é, sei lá, visto como feio. Tem coisas que é visto como feio em todas. Pessoal aí, hater, o pessoal botando comentário ali, né? Coisas aí são vistas como falta de educação em todas, mas assim, você acaba tendo que ter identidades diferentes. E aí, quando eu analisei o conjunto da obra, eu falei, cara, eu acho que esse aqui ele sintetiza. A tecnologia não fez isso conosco, com nós seres humanos. A gente vai ter que se desdobrar em vários para poder lidar com esses ambientes diferentes. Genial, 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 genial. Esse aí foi o top 1 de coisa na cabeça depois. E Paulo, por título de curiosidade, não sei se você se recorda, mas qual que foi o último conto que tu escreveu? Só porque eu tô curioso. Eu acho que foi justamente o Correção. O Correção. Que ele me deu um certo trabalho para eu ficar ali matutando, ali pensando, quebrando a cabeça em como que eu seria um corretor ortográfico do mal. Escrevi a primeira frase, aí eu ficava pensando ali, caramba, tem mais frases, tem mais coisas que eu posso brincar com elas. Então ele me deu um pouco mais de trabalho. Foi o último que não comecei a escrever por último, mas terminei por último. E aí foi o Correção. Eu volto a defender o corretor. Ele estava tentando salvar o menino. Esse corretor não foi do mal. Do mal era aquela menina maluca. Ai, pessoal, não, sério, muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostei muito desse negócio de ter um assunto e ter histórias diferentes. Foi muito, como é que eu posso dizer? Foi bom pra evolução da leitura, sabe? Tipo, começar, terminar, começou, terminou, começou, terminou. Eu matei isso rapidão. Aí, parabéns, Paulo, por essa obra. Muito, muito boa, muito, muito boa mesmo. Curti muito, alugou muitos triplex nas minhas cabeças, das minhas várias personalidades diferentes. E, tipo, ansioso pros próximos vir aí, porque se saiu isso aí desses contos, meu Deus do céu. Nossa, vocês dando ideia aí, o pessoal dando umas ideias aí, olha, né? Boa leitura coletiva que a gente rebobina aqui a coisa aqui e vai pensando em outras, né? Vai ter outras ideias aí. E, pessoal, então, vamos seguindo pro encerramento. Começando do Paulo. Paulo, conta pra gente aí, tipo, onde o pessoal pode acompanhar, onde o pessoal pode garantir o exemplar de download e os seus próximos planos, se você puder compartilhar conosco. Então, o livro download, ele pode ser baixado, o e-book na Amazon. O pessoal pode fazer download aí, na Amazon, o e-book, e também está disponível na Amazon o livro físico e também no site da editora Flive. Em relação a planos para o futuro, eu estou finalizando, que espero ser meu próximo livro publicado. Ainda não vou pensar em datas, que eu estou no processo de tá rolando a leitura beta, leitura crítica, ainda estou nessa fase aí de ajustes finais na escrita, mas em breve quero publicar esse novo livro e já vou adiantar, deixar em primeira mão aqui na leitura coletiva, que ele também vai ser um livro no gênero terror. Ele também vai ser um livro de contos, porém contos que envolvem uma temática geral do livro. Vou deixar no mistério aqui, não vou falar qual vai ser o tema geral desse livro, mas ele também vão ser contos amarrados num tema maior. Não vou dizer qual vai ser esse tema, mas vai ser algo semelhante a essa minha primeira obra. Ah, é muito legal essa identidade aí que você tá montando, Paulo. Muito, muito chique. Afonso, Então, mais uma vez, eu sou o Afonso
Markman, assino meus livros como AG Markman, podem me encontrar lá no Instagram, que é Afonso MRK, inclusive agora estou bem ativo lá em preparação ao lançamento que se aproxima do meu livro, a pré-venda, na verdade, que se aproxima. Então, estou postando bastante coisa, dicas de filmes, jogos, livros, tudo relacionado ao terror. E eu também tenho um perfil de fotos, que são fotos sombrias que eu tiro na minha cidade, arredores, que é @fotopânico, @AfonsoNRK e @fotopânico. É isso aí. Afonso, depois você me manda esse seu Instagram de fotos sombrias, eu amo esse tipo de coisas. Pode deixar, vou mandar lá no Por lixo. favor. Paulo, você quer falar algo antes de completar? Comentar do Afonso, também estou interessado aí nessas fotos sombrias aí. E o seu livro, né, o Dupla Exposição Negativa, também está na minha lista de leitura. Minha lista tô andando, avançando, consegui, graças a Deus, ter um tempinho aí para adiantar minhas leituras e ele está na lista. Vai chegar um momento aí que eu tô ansioso para ler esse livro aí. Você falou de foto, lembrei logo do seu próprio livro, né, o Dupla Exposição Negativa. Pô, maravilha, vou ficar no aguardo de um feedback aí, então. Show de bola. Primeiro eu quero agradecer, né? Porque foi muito divertido, como sempre. Paulo, parabéns. Seu livro é muito legal. E com certeza vou ler quando você lançar o próximo. Bom, eu sou a Gisele Carmona. Meu Instagram é @gisele_carmona.escritora. No momento eu estou com a pré-venda do Entre Paredes, que é a minha primeira fantasia sombria. Então vamos ver no que vai dar. E quem quiser também já ler algum trabalho meu, tem Tiferete, disponível lá na Amazon, que está inclusive dentro do Kindle Unlimited, que aí já é uma fantasia, uma desconstrução bem marota, do mundo angelical e do mundo não tão angelical, e eu faço uma mistureba, ninguém é parecido com ninguém que vocês conheçam, eu transformo todo mundo em outra coisa. Então, quem quiser já ler, esse daí está disponível, e quem quiser também conhecer Entre Paredes, está à disposição na pré-venda. Perfeito, pessoal. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. E essa aqui é a Nicho Literário, onde nós realizamos 3 leituras coletivas todo mês, talvez 4, tá? Tipo assim, tô aqui de 4 leituras coletivas. Aí, tipo assim, pessoal, para quem tem pouco tempo, leitura de contos. Para quem consegue ler no final de semana e tempo de descanso, leitura de livros com até 200 páginas. E para quem lê pra caramba, leitura de livros de 250 para cima. Então não tem desculpa para você não ler. Lembrando que essa ação aqui é para todo mundo, então é só você chegar e ler junto com a gente, belezinha? Participar aqui das nossas conversas, do nosso debate e ainda concorrer aos livros também impressos. Então, muito obrigado. Até a próxima leitura coletiva.